A gente diz que são alguns, alguns conceitos são importantes. Estética facial, estética dentária, né? Então, tem uma análise facial, uma análise dentária, análise de modelos, análise cefalométrica e análise carpal. O que é uma análise carpal? É uma análise de radiografia da mãozinha das crianças para saber se em que fase do surto de crescimento essa criança se encontra. Então, eu gosto de pensar nisso como um quebra-cabeças, né? Onde você vai unindo as pecinhas para depois definir uma, uma estratégia de tratamento. Tá? Vocês, eu mandei para vocês aí inclusive um livro, né? Mas acho que esse livro está em espanhol. É, Mas a gente eu deu um não- jeito, deu tudo certo. Deu tudo certo? Eu não sei se o Deu. Maurício tem esse livro em português, tá? Mas eu vou me justificar. É que aqui em Bauru a gente dá muita aula para estrangeiro. Então eu tenho um monte de aula que está em espanhol, né? Porque a gente não dá aula em português, a gente dá aula em espanhol. Então, assim, acaba que muitas coisas que a gente vai trabalhar, a gente acaba trabalhando em espanhol, mas é bom, você aprende outra língua também. Aí É, já isso vai, aí. já vai Artigo em agregando. inglês, livro espanhol, a gente daqui a pouco tá falando as Ah, três línguas. pronto, é por aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Vocês falam um pouquinho de inglês ou não? Eu falo, é. Assim, não sou fluente, mas tem a boa noção, graças a Deus. É, isso Então, aí. beleza. Sabe o que é? A geração de vocês é uma geração que já foi colocada com o inglês desde cedo, né? Então, assim, É. é uma coisa mais simples. Então, hoje a gente vai falar sobre análise facial e análise dentária. Tá aí dentro daquele livro, tem um capítulo que fala de análise facial. Então, tudo que eu vou falar aqui está dentro desse livro. Tá? Tem alguns outros, que é um material de apoio para vocês estudarem. Né? Então, vocês não precisam pegar e ficar, eu vou pegar, ficar anotando tudo. Vou pegar, vou dar os highlights para vocês, vocês pegam aquilo e estudam. Eu vou falar só o que é mais importante para vocês diagnosticarem. Depois, no final de tudo isso daí, depois que a gente falar de análise facial, de análise cefalométrica, tal, 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 aí eu tenho um PDFzinho aonde eu coloco para vocês assim: paciente chegou. O que é mais importante, o que a gente não pode deixar de olhar. Né? Então, eu comparo as coisas como se você tivesse um armário. Né? Quando você tem um armário e está tudo organizado dentro do seu armário, é mais fácil de você encontrar a roupa que você quer usar. Eu quero uma blusa, eu quero um short, eu quero uma calça, eu quero. Se você sabe onde está, é fácil de você buscar. Se você não sabe, se você é daquelas que pegam a roupa, joga lá dentro do armário e depois fica tirando para ver se. Eu queria tanto aquela blusinha vermelha com risquinho branco. Aí você começa a falar. Bom, agora, se é aquela pessoa organizada, que tem as blusas de branco até preto, tudo numa paleta de cores, tudo organizado, você fala, opa, a vermelhinha está aqui. Então, a ideia é que vocês tenham o conhecimento, mas que esse conhecimento fique organizado aí na cabecinha de vocês, como se fosse um armário. Em cada gaveta, o que eu busco de informação? Então, nessa gaveta aqui de análise facial, eu tenho um monte de informações. Quais são aquelas que eu não posso deixar de olhar nunca? Aí eu vou te dar as informações. Tá lá, gavetinha cheia. Mas eu vou ensinar para vocês quais são as principais. Essa informação eu tenho que pegar, essa daqui eu tenho que pegar, essa daqui eu tenho que pegar. Outra coisa que nas minhas aulas sempre a gente vai ter é a relacionar diagnóstico
com o que eu posso e o que eu não devo fazer dentro da boca. Então, relacionar diagnóstico com mecânica, e depois, quando a gente estiver nas aulas de mecânica, eu passo a relacionar com o diagnóstico. Então, a gente não vai dar essas coisas de forma separada, vai tentar colocar isso de forma mais que tem uma relação de causa e efeito. Obviamente, obviamente, que neste momento de vida aqui, vocês não sabem nada de mecânica ortodôntica, pode ser que essas informações fiquem é, um pouco subjetivas, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai inserindo esses conhecimentos para vocês, tá? Então agora então a ideia é falar sobre análise facial e análise estética dos dentes. São aulas curtas, não são aulas longas, são aulas simples, mas o que que eu recomendo a vocês? Isso é uma recomendação pessoal, tá? Cada um tem sua forma de estudar, a forma que se sente mais confortável. Eu, por exemplo, gosto de dar uma lidinha nas coisas antes, ter a aula, e depois que eu tenho a aula, eu vou lá e estudo essa aula. Meu período de estudo é noturno. Existe uma coisa que chama método Sleep and Learning. É você estudar e depois que você estudou, você deita e vai dormir. Só que quando você está dormindo, antes de você dormir, você repassa o que você estudou na sua cabeça. Para mim, isso funciona de uma forma muito legal. Nem todo mundo é notívago, né? Às vezes as pessoas funcionam mais às 6 horas da manhã, funcionam melhor às 6 horas da manhã. Eu, para estudar, eu funciono melhor à noite. Aí eu estudo o que eu tenho que estudar, deito, fico pensando naquele negócio, durmo. É comprovadamente um método que dá certo. Outra coisa, não deixem para, e também recomendação pessoal. Eu tenho idade para ser pai de vocês um pouco mais ainda. Tá? Então, assim, fica uma recomendação meio paterna aí nessa história, tá? Teve a aula, estuda logo em seguida, porque isso faz com que vocês não esqueçam o que foi dado. Quanto menor for os gaps, né? Quanto menor for esses intervalos de conhecimento, mais rapidamente você assimila isso. Tá? Então, é comprovadamente mais eficiente o aprendizado quando você, além da aula, estuda logo depois. Então, fica aqui uma dica, né? Hashtag fica a dica, de que tenha aula, estude, material de apoio já foi fornecido, então é só para vocês pegarem e dar uma lidinha, pegar os highlights, tem grupo, fiquei com dúvida aqui, fiquei com dúvida ali. A gente gosta de ver esse movimento de vocês, tá? De pegar, de estudar, e a gente está aqui para facilitar e pavimentar esse caminho de vocês. Então, como eu disse, são aulas mais curtinhas, né? Essa aula de estética facial. É Estamos vendo possível ver sim. minha tela ou não? Sim, meu nome completo, eu fiz doutorado aqui pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Facial. Cara, estética facial é um negócio bem legal. Eu lembro que há muitos anos atrás eu comecei a estudar estética facial, porque eu achava que era uma coisa interessante e que, no final das contas, o nosso paciente ele se olha no espelho, né, Eduardo? Quando você terminou seu tratamento ortodôntico, você deve ter corrido para o espelho e deu uma olhadinha, foi ou não foi? Foi, Para ver se ficou bonito, né? E exatamente. a- aí a primeira dica: nunca permita que seu paciente olhe com aqueles espelhinhos, sabe aqueles espelhinhos pequenos? Né? Uhum. Quando o paciente, você tirar o aparelho do paciente, bota ele para um espelho grande. Porque aí, quando você olha no espelho grande, você olha o geral. Normalmente, quando o paciente olha só com aquele espelhinho pequenininho, ele vai achar que o dente dele está mais escuro se ele usou aparelho fixo metálico, porque o aparelho fixo metálico ele brilha.
Né? E é normal que o paciente pense que o dente dele está mais escuro, porque ele deixou de brilhar. Né? Quando ele usa um aparelho estético, normalmente a impressão é ao contrário, que o dente clareou, porque aquele aparelho estético ele vai amarelando ao Uhum. longo do tempo. Né? Então, a recomendação que eu dou a vocês, e essa primeira recomendação aí é de experiência de vida, é que vocês mandem o paciente olhar para o rosto, para um espelho. Mas outro detalhe é que, no final das contas, como ele se olha no espelho, ele vai avaliar um todo. Ele vai avaliar o cabelo, o rosto, ele vai avaliar tudo. Então é legal também no final, no dia que o paciente for tirar o aparelhinho, que você faça aí um, uma encenaçãozinha, se é uma mocinha, você pede para vir maquiada, para que a pessoa, quando ela tirar o aparelhinho, ela valorize o todo, que parte dele é a estética dentária e a estética facial. E tem uma história, né, da estética facial que, que tem até um artigo publicado que fala isso, que você leva 5 milissegundos para identificar se a pessoa é bonita ou é feia. Então, aqui eu tenho 4 exemplos de mocinhas, né? Então, dentre esses 4 exemplos de mocinha, né, você tem alguma mocinha dessa que fala assim, ah, essa é feia? O que vocês acham? Não. Não, todas elas são moças bonitas, né? Mas você vê, tem japonesa, tem de olho claro, tem de olho escuro, tem uma meio loira de olho mais escuro, tem uma meio loira de olho mais claro, tem morena de olho mais escuro, tem japonesa, e todas elas são bonitas. Então, vocês precisaram fazer algum tipo de avaliação para isso? Ou você bateu o olho e falou é bonito, é feio? E esses daqui? Também são Você bate o bonitos. olho e fala é bonito, é feio. Tem algum desses moços que fala assim, esse cara é feio? Não. Faz de conta que vocês não têm namorado. E vai ficar entre nós Não, aqui. nenhum Vai? deles. Nenhum deles. Pode ter, é obviamente que existem as preferências, né? Ah, eu prefiro um, eu prefiro o outro, eu gosto mais. Então, mas, assim, é inegável que são todos muito bonitos, né? E Uhum. vamos fazer uma brincadeirinha, tá? Pega rapidinho aí e bota aí, escreve 5 nomes de homens e mulheres que você acha bonita. Na Inglaterra, da mulher mais bonita da Inglaterra, é essa Florence Colgate. Né? Colgate não é porque a aula é de odontologia, não, é só o nome dela mesmo. Então, assim, a Florence Colgate. Essa menina é uma menina. Vocês acham uma menina feia ou uma menina bonita? Ela é Olha a bonita? foto da esquerda, olha a foto da direita. Eu acho que ela séria é muito mais bonita do que ela sorrindo. Eu concordo. E então tem alguma coisa que faz com que ela tenha uma face muito bonita, mas que o sorriso dela compromete a beleza. Olha a Uhum. nossa importância, né? De na hora de montar uma estratégia ortodôntica, é fazer com que o nosso trabalho, a nossa expertise, colabore positivamente nas características boas do paciente e minimize as características ruins do paciente. Agora, vocês seriam capazes de indicar o que faz essa menina ser bonita? E aqui ele está batendo um papo, tá, gente? Não precisa ficar, eu tenho vergonha de falar. Não, está batendo papo. E ela estabelece as os padrões de beleza. E o padrão de beleza ele está muito relacionado com as questões simétricas. Né? Então você vê aqui nessa mocinha que o narizinho dela aqui
tem quase o tamanho perfeito. Essa máscara aqui eu peguei da internet, ela é vazada e adaptei no rosto da menina. Você vê que Uhum. olha como é que passa só um pouquinho. Aqui passa só um pouquinho, tá vendo? Mas você consegue notar que o que passa aqui é mais do que o que passa desse lado? Aham. Entendeu? Então, você pode fazer isso, vocês mesmos podem fazer isso. Você pode pegar, fazer uma foto de frente, bem de frente mesmo, e pegar, colocar a máscara dentro do rosto de vocês. E aí vocês estabelecem. Mas olha só, o queixo, a direção da linha do queixo até o nariz, perfeitinha. Do nariz até os olhos, perfeitinha. Eu não fiquei tentando colocar isso daqui, já era assim. Tá? Eu só copiei a máscara e coloquei dentro do rostinho da menina, adaptando somente ao tamanho do rosto dela. Tá? Mas o lábio que deveria estar aqui, é que ela está um pouquinho sorrindo, mas o lábio que está aqui, ele está mais ou menos o mesmo tamanho do lábio, não está nada muito fora disso daqui. Mas eu posso pegar e fazer um transporte do lado esquerdo. Então, o que foi feito aqui? Dividiu o rosto, a fotografia da menina, e nós espelhamos, né? Espelhou o lado esquerdo e espelhou o lado direito. Então, ela, na verdade, é essa daqui. Essa é a Florence. A Florence tem um lado que é mais próximo da máscara e um lado aqui que está mais distante da máscara. Quando você rebate as fotos, qual delas você acha que ficou mais bonita? Do lado esquerdo ou lado direito? Esquerda. Você está vendo que a mim me agrada mais o lado esquerdo, esquerdo com esquerdo, do que esquerdo com direito. Então, aqui a gente chega a uma conclusão. Existe uma assimetria na Florence, que não é uma assimetria imensa. Mas, ainda que não seja uma assimetria imensa, ela é uma assimetria capaz de formar outras duas pessoas que podem parecer irmãs, mas que a gente claramente vê que não são iguais. Uhum. É ou não é? É E que verdade. vocês acharam que do lado esquerdo mais bonita. Então, quer dizer, existe um senso comum que faz com que o rosto do lado esquerdo dela, se fosse feito as imagens espelhadas, ficassem mais bonito do que o rosto do lado direito dela. Né? Então, quando eu coloco a máscara, a mesma máscara em cima, olha como aqui está mais dentro da máscara do que aqui, que Aham. ficou bem mais fora da máscara. Então, poxa, tem alguma coisa nessa história aí que faz com que a gente ache que a beleza está dentro de alguns padrões, de algumas proporções. E essas proporções, elas foram definidas por proporções que a gente chama de proporções áureas. Não agora, mas anota aí para vocês pesquisarem no YouTube e você coloca aí, escreve aí para vocês verem o videozinho depois. É um videozinho de deve dar uns 3 minutinhos. Pato Donald no país da matemática, não na matemática, da matemágica. Pato Donald no país da matemática, que vai ter um videozinho do Pato Donald falando sobre essas questões da beleza. Né? Então, quando a gente pega e vai tratar de um paciente, a gente tem que estar ciente, tem que se dar conta de que tudo que a gente vai fazer tem que se basear em algum dado científico. Né? E o Leonardo da Vinci já tem uma frase que falava que a prática deve sempre basear-se num profundo conhecimento científico. E que esse sujeito aí, chamado Leonardo Fibonacci, que ele foi um matemático
que viveu aí entre os anos 1175 e 1240, ele que estabeleceu a sequência de Fibonacci. E essa sequência de Fibonacci, ela está em todos os lugares. Ela é tida como assim, como se você fizesse um quadradinho, um por um, e depois você vai pegar, vai somar um com um, dá dois. Dois com dois, três. Três com dois, cinco. Cinco com três, oito. Oito com cinco, 13. E você vai criar aqui dentro desses quadradinhos uma espiral. E a gente chama que essa espiral é a representação gráfica de Fibonacci. Mas essa espiral, ou esses números, essa sequência de Fibonacci, ela está num monte de lugar. Ela está dentro do Nautilus, ela está dentro da Via Láctea, ela está dentro das questões estéticas. A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, ela é toda nessas proporções, que a gente chama de proporções áureas, né? As flores, o pavilhão auditivo, índice carpal, sua impressão digital. Né? Então, todos esses exemplos, e lá no País da Matemática, o Pato Donald vai mostrar para vocês que tem um monte de outras coisas, como o Paternon, né? Grandes obras de arte seguem as proporções áureas. Por exemplo, algum de vocês toca algum instrumento? Não. Por exemplo, as notas musicais, elas seguem proporções áureas. Então, quando você pega o número de teclas, você pega um piano, por exemplo, tem 8 teclas brancas e 5 teclas pretas em uma oitava, né? Que vai de dó a dó. Então você tem uma oitava. Se você pegar e fizer as contas, dividir as teclinhas brancas pelas teclinhas pretas, ou o contrário, você vai estar dentro das proporções de Fibonacci. Então, dizem, o pessoal reza a lenda aí, que as melhores músicas, ou que as músicas que são mais agradáveis aos nossos ouvidos, são músicas que estão dentro das sequências de Fibonacci. Então, é um negócio absolutamente incrível, não é? E o pessoal fala, quando você pega uma face, por exemplo, em tudo na face você consegue jogar a sequência de Fibonacci. Então, por exemplo, pavilhão auditivo está dentro da sequência de Fibonacci, da espiral de Fibonacci. Por exemplo, a face de um paciente, essa parte até glabela, daqui para cá, é o dobro dessa parte daqui a aqui. Então, você tem uma série de sequências aqui que mostram que a gente está dentro dessa espiral de Fibonacci, que um autor chamado Rubem Alves falou que a beleza é a face invisível de Deus, que muitos interpretam a sequência de Fibonacci como uma como se fosse a impressão digital de Deus, que é uma visão mais poética do negócio, mas que é a, a o que a gente tem de beleza. Por exemplo, muitas coisas que são vendidas para a gente são vendidas dentro da sequência de Fibonacci. O cara, na hora de fazer uma embalagem, ele se preocupa com isso. Na hora de fazer um produto, ele se preocupa com isso. Então, muitas coisas estão dentro dessas sequências de Fibonacci. Vocês já tinham ouvido falar em proporções áureas, sequência de Fibonacci, alguma coisa assim ou não? Ou é novo para vocês? Também já tinha ouvido Qual? falar. Dessa daqui, da máscara, dessa máscara de Marquardt aqui? Então, essa máscara de Marquardt, ela segue todas as proporções áureas. E por isso que a gente fala assim, que é a sequência é uma sequência numérica. A beleza, ela é numérica. Né? E assim, em tudo tem a matemática, né? Então, assim, matemática tem tudo. Aliás, matemática e física
embora vocês tenham fugido das aulas e por isso estão fizeram odontologia, né? Mas matemática e física está em tudo na nossa vida, né? Física está em tudo na nossa vida, né? Graças a Deus, a gente tem a física, porque se com a física vocês estão me ouvindo, com as físicas você me vê, né? A física está em tudo. E a gente tem os objetivos do tratamento ortodôntico. E esses objetivos aqui, que eu, inclusive eu estou vendo aqui que tem, que eu não coloquei um sinalzinho aqui, agora ficou melhor. No tratamento ortodôntico, inclusive, eu recomendo que vocês tomem uma foto dessa telinha aí. Esses são os objetivos do tratamento ortodôntico. Então, quais são os objetivos? Esses daí são, eu falo que são 5 mais um. São os 5 objetivos do tratamento ortodôntico somados à queixa principal do paciente. Então, oclusão funcional, estética dentária, estética facial, saúde periodontal e estabilidade são os 5 objetivos do tratamento ortodôntico. E, obviamente, a queixa principal do paciente, que a gente tem que associar isso à queixa principal do paciente. E quando a gente fala de oclusão funcional, entenda que essa conversa do item 1 aí, que não é a conversa de hoje da nossa aula, mas que é a conversa do item 1 aí, é toda a parte, desde a parte articular até a parte dentária, até a parte de engrenamento dentário. Então, vamos começar a tentar mudar um pouquinho os nomes. Ao invés de você virar e falar assim, uma má oclusão, e você só imaginar os dentinhos ocluindo, ou os dentinhos fechados, vamos entender a oclusão funcional como todo um equilíbrio, né, anátomo-muscular, dentro muscular. Então, que vai dentro desde a articulação até os dentes. E coloca uma coisinha na cabeça de vocês desde sempre. A musculatura sempre vence. Tá? A musculatura sempre vence. Nada é mais estável do que uma maloclusão ou um engrenamento dentário que vocês tenham aí. Tanto é que muita gente que usa aparelho depois sofre recidiva, não sofre? Uhum. Não tem que ficar usando aparelhinho de contenção? Sim. Por que isso acontece? Porque a musculatura sempre vence. Então, você imagina um paciente. Não tinha a Florence, não tinha lá o corredor bucal aumentado? Uhum. Quando a Florence tem corredor bucal aumentado, significa que a face vestibular dos dentinhos dela está longe da musculatura. Então, essa face, essa ateresia, essa ateresia maxilar, ela pode estar em função de algum problema funcional da menina. Então, por exemplo, a pessoa respira muito pela boca. Quando a pessoa respira muito pela boca, a língua que devia estar lá em cima fica cá embaixo. A musculatura que fica da bochecha aqui começa a comprimir a maxila, como comprimiria de qualquer forma. Tá? Como comprimiria de qualquer forma. Só que começa a teresiar, por quê? Porque a língua que devia estar lá em cima agora se posiciona abaixo. E aí ele começa a teresiar. Então, o que que você tem que fazer? E, ó, entendam uma coisa, as duas. Uma coisa é tratamento, outra coisa é estabilidade. Se existe uma má oclusão, é porque provavelmente não, vou mudar o termo, certamente existe algum problema muscular que está causando essa posição
dentária inadequada. Então, você imagina um cara que respira pela boca, a língua dele está para baixo, a musculatura da face continua pressionando transversalmente, e aí a pessoa começa a ter atresia de maxila. Quando você resolve fazer uma expansão, você pode fazer isso? Pode. Você resolve o problema do corredor bucal? Resolve. Você expande, você preenche o corredor bucal. O sorriso fica mais bonito? Fica. O tratamento está finalizado? Você tem que pensar Realmente. na estabilidade. Então, aí é a hora de pegar e falar assim: opa, eu já tenho os dentes no lugar, tudo bonitinho, mas se o cara continuar respirando mal, entende? Recidiva. Aham. Recidiva. Então, a estabilidade, ela é uma questão funcional. Se o cara continua respirando mal, se o cara tem um hábito de oralismo, de chupar dedo, de fazer qualquer coisa dessa, inevitavelmente, inevitavelmente, a gente vai ter problema de recidiva, a menos que você use uma fonte. Então, entenda o seguinte, a questão ortodôntica é um trato, mas quem vai gerar a estabilidade é a função. Então, bota na cabecinha de você, cura sempre tem. Ok. Dito Você isso, pode repetir a última frase? Porque para mim picotou um pouco. tá. Você falou que a gente Então, não assim, podia esquecer e aí eu não ouvi. você faz o tratamento, mas eu digo assim, você não esqueça de uma coisa, você faz o tratamento ortodôntico, mas a dependência da estabilidade, a estabilidade ela está na dependência da musculatura, que a musculatura sempre vence. E se você não adequar a musculatura, você vai ter recidiva. Uhum. Por isso que excesso de movimentação pode criar instabilidade muscular. Por exemplo, você pega e vestibulariza demais os dentes. Você não tem o lábio? O lábio pode pedir que o dente volte para a posição original. Você expande demais, mas o cara é respirador bucal. Ele vai ficar com um posicionamento ruim de língua. Então, tem um tipo de profissional que é muito importante que caminhe conosco, que é o profissional da área de Audiologia. fonoaudiologia. Mas não pode ser aquela fonoaudióloga vagabunda, aquela fonoaudióloga que só saiba fazer troca de letrinha. Tem que ser uma pessoa que realmente entenda a parte funcional. Postura de língua, tonicidade de lábio, essas coisas todas. Tá? Então, depois do tratamento ortodôntico executado, se o paciente ele não tiver ou permanecer com algum tipo de hábito, quer seja hábito oralismo, chupar dedo, chupar chupeta, que tem paciente que até velho chupa dedo. E esse cara ele tem que ser alertado que esse hábito tem que acabar. Se Uhum. esse hábito não acabar, o sujeito não vai ter estabilidade. Então vamos lá. Então, o que é beleza? Não é? Voltaire falava que para sapo o ideal de beleza é o sapo. Mas o sapo é bonito? Não, Não. não é um bichinho bonitinho. Né? Mas para sapinha o sapo é bonito? Sim. Então, que a estética facial ela tem uma questão de habilidade pessoal. O doutor Arnett e o doutor Bergman, né, na American Journal, que é uma revista antiga já, de 93, falava que a beleza da face é inata. Traduzi-la em métodos terapêuticas e objetivas e definidas torna-se uma tarefa mais árdua. Eu tenho que saber o que é
quais são os meus objetivos para fazer com que essa beleza fique uma coisa natural para a pessoa. Então, que a percepção de beleza ainda tem um caráter cultural. Então, por exemplo, essas mulheres caiãs, você já viu essas bichinhas na internet? Já. É bonito isso? Pra gente não, né? Você imagina no shopping, você vendo alguém, o cara andando com uma mulher dessa do lado. Todo mundo vai ficar olhando? Não é estranho? Agora, para eles lá, filho, quanto mais argola essas mulheres tiverem no pescoço, mais bonito é. É uma questão cultural. Há tribos hoje em dia, e por aí, que fazem umas coisas que para a gente pode parecer muito esquisito. Né? Então, por exemplo, quando o cara acha que ele quer se transformar num leopardo, quando essa mocinha aqui de baixo fez um monte de cirurgia para virar a cara da Barbie, né? Ou quando essa mocinha aqui da direita aqui, né, tatua todo o rosto dela, né, são coisas que são consideradas pela maior parte das pessoas coisas assim estranhas. Né? Então, imagina você, Maria, você mora junto com seus pais, Maria? Imagina um belo dia, Mariana, você vai, sai de casa, e aí você resolve fazer uma tatuagem. Ah, mas não uma tatuagem assim no rosto. Quando você chegar em casa, o que seus pais vão falar para você? Antes de tentar te matar, antes de tentar te matar, é uma boa. Mas, assim, entenda que isso daí são características culturais. Agora, vai que o seu pai fosse esse cara aqui de cima do lado esquerdo aqui da tela. Se esse cara fosse seu pai, você chegar com uma tatuagemzinha dessa daqui no rosto, ele ia falar assim, só isso? Né? Porque ao invés de estar aqui com uma tatuagem toda, ele mesmo já está todo transformado, né? Ele ia falar assim, puta vida, eu tenho tudo isso daqui, você tem só isso daqui? Ah, tá pouco ainda. Então, é questão cultural, é questão de tribos, né? E a gente tem que respeitar isso daí. Né? Por exemplo, o Michael Jackson, e, e a nossa chamada, vocês estão me ouvindo? Sim. Pode ser que caia mais uma vez a nossa chamada, aí vocês dão um grito pelo grupo. Tá? Deixa eu ver aqui. O Michael Jackson, por exemplo, ele passou por várias fases, né? Desde 1976 a 2004. Se vocês tivessem que eleger dentro dessas fases aqui, considerando essa da primeira aqui, a fase um, 2, 3, 4 e 5. Alguma de vocês elegeria a fase 5? Não. Fase 4? Também não. Fase 3? Já pensaram, tá É. vendo? Então, a fase um, porque é a fase natural dele. E é o seguinte, negro tem características de negro. Asiático tem características asiáticas. Indianos têm características indianas. Cada grupo racial tem as suas características. E a gente tem que entender que essas características. Essa daqui é uma característica mais ocidental. Começou a fazer um monte de cirurgia plástica e ficou com uma característica mais ocidental. Então, para a gente é mais aceitável. Tanto é que a gente tem que tomar um cuidado danado com essas questões agora que hoje em dia a gente vê aí na odontologia, né? Da
harmonização orofacial para não virar uma demonização orofacial. É. Porque eu fui no congresso do CIOSP, não esse ano, o ano passado, e teve uma coisa que me chamou muita atenção. Aquele monte de dentistas e as mulheres com umas faces, cara, super estranhas, com uma boca imensa, com uma. Aí fica um negócio esquisito, não fica natural, né? É Aí verdade. fica, aí fica parecendo. Mas os corredores estavam lotados disso, lotados disso. E o congresso era um congresso muito mais de harmonização facial do que outra coisa. Primeiro, que não é um congresso mais, que virou uma feira, né? Segundo, que tudo girava em termos de harmonização orofacial, que, na minha opinião, ainda vai dar muita porcaria por aí. A gente tá, né? Os processos já estão aumentando, que vai ser uma zebra isso aí. Tá? Mas, assim, tem muita gente nessa área, ok, dentro de alguns parâmetros é, razoáveis, fica bonito. Agora, tem que tomar cuidado. Cirurgia plástica é um perigo e a harmonização, para mim, é muito mais perigoso. Tá? Porque a cirurgia plástica é a cocaína e a harmonização facial é o crack. O crack é mais perigoso que a cocaína, por quê? Porque é mais barato. Então, é muito mais barato a pessoa fazer harmonização facial do que fazer cirurgia plástica. E isso vai virando uma. Vai criando doses de endorfina no paciente, e ele sempre tem a harmonização residual. E ele sempre vai somando, sempre vai ficando um pouquinho mais harmonizado, vamos dizer assim, né? Uhum. Acaba ficando com as caras bem estranhas, na minha opinião. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que doutor Ayala, não é? Jorge Ayala e a doutora Anca Sapunani, que eu falo que essas duas pessoas aqui, principalmente essa pessoa aqui, o doutor Jorge Ayala, junto com o doutor Ronald Roth, foram as pessoas que, na minha opinião, né, mudaram o meu o padrão da ortodontia que eu exercia. Então, eu era um ortodontista antes de conhecer o Dr. Jorge Ayala e me transformei em outro ortodontista depois de conhecer o Dr. Jorge Ayala. Então, foi um cara que mudou a minha vida. Eu sempre falo assim que eu tenho o Ayala como uma das grandes referências em termos de professores para mim, porque foi um cara que mudou a minha vida em termos de ortodontia. Então, se eu for para os meus alunos o que o Ayala foi para mim, eu já fico bem feliz. E ele falava que esses contornos e traços faciais originam-se na herança genética, mas que hábitos e outros fatores ambientais podem interferir nisso. Então, quando você pega um paciente que respira pela boca, que dorme de boquinha aberta, ou que dorme de mãozinha embaixo do rosto, essa mãozinha debaixo do rosto todo dia fazendo força aqui na maxila, pode fazer uma compressão da maxila, pode gerar uma mordida cruzada. E aí que eu falo para vocês, vocês vão pegar e vão fazer um, um tratamento, e vão fazer um tratamento de descruzar a mordida da criança. Mas aí não olha que a criança dorme com a mãozinha embaixo do rosto. Então tem que ter essa percepção não só do diagnóstico que você faz com a maloclusão que você está vendo, mas se perguntar por que que isso está acontecendo? Qual o fator, qual é a origem desse problema? Então, por favor, na hora que vocês estiverem fazendo um diagnóstico de algum paciente, que vocês se perguntem o que pode ter causado isso daí. Para ilustrar isso, tá?
Eu tive um paciente que tinha uma mordidinha cruzada e eu falei para a mamãe, né, que se ele dormia, e tal, ela falou, olha, ele só consegue dormir com o rosto virado para a parede. Aí eu peguei, dei sugestão de mudar a posição da cama no quarto, pá, pá, pá. Mas o tempo foi passando, esse menininho entrou em tratamento, ok. E quando ele estava assim comigo há uns 2 meses, 3 meses de tratamento, e já aí a criança já começa a ficar mais à vontade dentro do seu consultório, né? Aí, quando ele começou a ficar mais à vontade dentro do consultório, ele virou, com a gente conversando, e ele virou para mim e falou que ele tinha medo do monstro de olho vermelho. E que por isso que ele virava para a parede. Alguém faz uma ideia do que seria o monstro de olho vermelho? Exatamente isso, Maria. Era o stand-by da TV. Chamei a mãe. Aí eu falei assim: ele tem TV dentro do quarto? A mãe tem. Falei: então eu tenho uma coisa para conversar contigo. Tá? Ele tem medo do monstro, tal, tal, tal. Ele nunca falou isso para mim. Falei: pois é. Aí ela pegou uma fita isolante, foi lá, colocou, acabou o problema do menino. Aí o menino passou a dormir de um lado, dormir do outro, sem problema, que é normal para a gente, né? A gente vai, se vira um pouquinho na cama. Então, isso fez com que os hábitos dele de dormir só de um lado diminuísse. E aí a gente agora pode tratar sem ter as forças que são causadores da má oclusão dele. E tem o paciente da respiração bucal, né? Que tem até uma síndrome que a gente chama de síndrome do RB, ou síndrome do respirador bucal. E que aí todo o esquema corporal da criança está alterado, a face fica mais longa, a maxila fica atrésica, ele ganha um padrão de classe 2, ele ganha um padrão de paciente que tem mais altura do que largura facial. Então, tudo isso daí a gente tem que tratar, obviamente, mas só que a gente também tem que abordar a causa dos problemas, para que a gente não seja um ortodontista que fique culpando o paciente por não usar um aparelho de contenção como o único fator de recidiva dele. Tá? A gente tem que buscar a origem dos problemas. E o próprio Ayala falava que tem sido demonstrado que os traços faciais podem mudar com o tratamento ortodôntico, e mais ainda com a ortodontia em conjunto.